E hoje nós vamos continuar falando sobre excelência. Vocês sabem que eu tenho alguns Jesus. Vocês sabem que eu tenho algumas frases que eu sempre digo, né? E uma delas, quando eu vou pregar, quem se lembra? Pegue o seu bloco de anotação. Então, quem sabia que eu ia pregar hoje, eu acredito que foi esperto, falou, hoje eu vou levar, que ela não vai me pegar no pulo, né? E trouxe. Mas se você não trouxe, eu aconselho você a pegar o seu celular, que tem um bloco de anotação ali, e anotar algumas coisas, porque essa mensagem ela vai ser muito prática. Essa mensagem é uma mensagem que o Espírito Santo vai mexer muito com a sua vida, e você pode provar a partir de hoje um novo nível na sua vida, através desse caminho que nós vamos traçar. Então, se você quiser colocar o tema dessa mensagem, é excelência, o princípio de fazer além. Então, coloque aí para que nós possamos entender, né, qual é o significado da excelência. Quando nós pensamos em excelência, né, a língua portuguesa em si, ela já traz, ela é muito complexa, né, e algumas pessoas, elas entendem algumas palavras diferentes. Quando nós pensamos em excelência, geralmente nós imaginamos coisas caras, coisas assim fora do alcance, né? A excelência, como se isso estivesse ligado a um valor. Mas nós vamos ver hoje que isso vai muito além. Se você quiser colocar ali o que é excelência, eu anotei aqui para passar para vocês. Excelência é a qualidade do que é excelente. É uma palavra de origem grega que expressa o conceito grego de excelência de qualquer tipo, preste atenção nisso, ligado especialmente à noção de virtude moral. Guarde isso, virtude moral, de cumprimento do propósito ou da função que o indivíduo se identifica. E eu quero iniciar contando para você uma história que aconteceu comigo não vou falar quantos anos atrás, mas já estou vacinada faz tempo. Mas aconteceu comigo uma história que eu trago até há uns 2 anos atrás. Eu encontrei a filha dessa minha professora e eu contei tudo para ela, aquilo que eu vou contar para vocês. Eu tinha 15 anos e eu estudava no colégio, tinha uma professora que era assim um exemplo de excelência, uma mulher extremamente elegante, era assim aquela pessoa que chamava atenção já pela sua postura, e era professora da língua portuguesa. Então ela era muito, né, quem sabe, professor de língua portuguesa por si só já é, né, uma postura mais exigente. E eu fazendo, né, nós estávamos fazendo um texto e tinha lá, né, de redação e tal, e eu fiz o meu texto e fui levar para ela. Quando eu levei para ela, ela olhou para mim e falou assim, você pode muito mais que isso. Na hora, né, 15 anos, você estava pensando no recreio, né, pensando em tanta coisa, fez mal feito. Ela olhou para mim e disse assim, Mônica, aprende uma coisa, quando nós vamos fazer algo, você já está colocando o seu tempo ali. Então, procure fazer tudo o que você for fazer, seja as mínimas coisas, com excelência. Amados, naquele dia, há praticamente 30 anos atrás, parece que eu ainda ouço a voz dessa mulher em todo o tempo. Tudo o que eu vou fazer, às vezes parece brincadeira, mas eu vou passar aspirador em casa e você está com aquela pressa, e daí você fala assim, deixa eu passar onde, né? Lá em casa é onde o pastor passa. Então, onde o pastor passa. Aí, de repente, parece que eu ouço aquela voz falando, você já não está gastando tempo com isso? Você já não está fazendo? Faça bem feito. Aí eu falo, meu pai, ergue o sofá, né? Passe debaixo das coisas. Por quê? Porque a partir daquele momento, e nós temos muito adolescentes aqui, e o desejo do meu coração, enquanto eu preparava essa mensagem, eu falava, Senhor,
Me usa de alguma forma, nem que seja para tocar uma pessoa aqui, nem que seja uma só pessoa que tenha esse princípio restaurado na sua vida, que tenha a excelência como aquilo que nós vimos, uma virtude moral. E nós vamos ver no caminhar dessa mensagem, eu quero pedir a graça do Espírito Santo para que eu consiga comunicar a você e talvez, se você se deixar ser tocado pelo Espírito Santo, hoje aqui, uma chave mude na sua mente e você comece a ir para um novo nível, que assim como a professora Elisa, né, ela faleceu há mais ou menos 2 anos atrás, ela faleceu de um câncer, e assim como ela deixou um legado de certa forma na minha vida, que eu trago há tantos anos, e eu era novinha, adolescente, que talvez aqui, né, adolescente, mas mesmo você que já é vacinado, né, também pode mudar suas atitudes a partir de hoje, e você vai ver que a partir de uma decisão nossa, eu vou mostrar para você que existem coisas escondidas dentro desse princípio. Então, coloque lá no seu bloco de anotação. O que significa excelência? Entender muitas vezes o significado de palavras. Eu, quando vou ministrar ou quando estou fazendo algum texto, eu consulto sempre sinônimo, antônimo. Por quê? Porque às vezes uma coisa ou outra, por ser uma língua muito complexa, o que acontece? Às vezes um sinônimo diferente faz pá, abre. Então nós precisamos entender o que é excelência. Primeiro, excelência não é um nível estabelecido de qualidade ou perfeccionismo. Esse que é o grande problema das pessoas. Elas acham que em alguns momentos elas precisam executar uma tarefa com perfeição. Então, ela usa a da excelência em alguns momentos. Né? Em alguns momentos. Quando o Carlos compartilhava, quase que ele trouxe a minha mensagem, né? Quase que eu falei, corta o microfone dele, que ele vai pregar. Mas nós vimos que, com o passar do tempo, ele vai cada vez mais detectar se isso é uma virtude moral desse funcionário ou se é algo que realmente, né? Nós vamos ver isso durante a mensagem. Tem coisas que a gente faz porque a gente sabe que nós estamos sendo o quê? Observados, é ou não é? Então ele sabe, só que vamos crer que seja uma virtude moral, que seja algo dele, de falar, não, eu estou aqui, né? Eu vou fazer além. Então, não se trata de ser perfeito em algo, aprenda isso, caminhar, né? Fazer com que esse caminho da excelência seja traçado a partir de hoje na sua vida, não é buscar fazer tudo perfeito, né? Não é fazer todas as coisas, né, de uma forma ali, como que eu posso explicar? Numa dinâmica, como que se tudo vai sair da melhor forma possível. Não, não é isso. Por isso que muitas vezes as pessoas desistem nesse caminho. Mas excelência é uma dinâmica constante de mudança. A excelência é um caminho construído todos os dias. Todos os dias. É uma decisão diária. O segundo, excelência não é apenas uma questão operacional, né? Ou saber fazer algo muito bem. Eu sou excelente no bolo de chocolate. Ninguém faz, né? Uma canjica que nem eu, a pessoa só fala de comida, né? Aí ninguém conserta um carro como eu. Não é isso. Não é algo operacional, não é somente ser excelente em algo. É uma questão, e pegue isso aqui, é uma questão com um lado moral, que envolve alcançar o melhor desempenho em todas as circunstâncias da sua vida, em todas. Se nós estivéssemos sem máscara, eu ia falar, olha para quem está do seu lado e fala, meu irmão, seja excelente em todas as coisas. Quem está do lado da esposa, do esposo ali grudadinho, já fala já, né? As mulheres já me ouviram muito pregar sobre isso. Muitas coisas só mudam nas nossas vidas, preste atenção,
Muitas coisas nós só conseguimos mudar de maneira constante nas nossas vidas quando passa de ser uma instrução ou regra e passa a ser um princípio. Existe diferença. Instrução e regra pode ser quebrado. É ou não é? Princípio não. O princípio é diferente, né? O princípio é o conjunto que faz parte de ética, né? Você, a partir do momento que você fala assim, não, como eu fiz sem saber. E sempre que eu me lembro disso, dessa história minha com a professora, eu sempre imagino isso, sem ter o conhecimento do que eu tenho hoje, porque eu sei que naquela época, aquelas palavras dela serviram para mim como uma mudança de princípio. A partir daquele momento, eu fazia as coisas da melhor forma que eu podia. Lembra o que eu falei? Não é perfeccionista. É fazer as coisas da melhor maneira, independente se alguém estava me vendo ou não. Por quê? Porque a nossa tendência é apresentar bonito para os outros. Só que quando você cria e estabelece isso como um princípio de fazer, fala, não, eu estou fazendo, vai ser bem feito. E eu entendo que muito disso fazia parte daquilo que o Senhor já estava plantando na minha vida por aquilo que Ele ia fazer hoje. Quem, né? Eu sou ali à frente de alguns ministérios, sabe disso. O pessoal do louvor, sempre em reuniões, me ouvem falar, gente, vamos fazer. Ah, vai ter 3 pessoas. Nós vamos ministrar como se estivesse 300 pessoas. Porque nós não estamos fazendo para homens, mas estamos fazendo para Deus, para o Senhor. Então, em tudo, mesma coisa, né? Ministério de introdução, até eles estão tendo reunião agora, né? O Ministério de Serviço, e daí o Jesus, sempre me ouve falar isso, Jesus, Mateus Jesus, tá, gente? Tá certo que Jesus, não, quem ouve vai falar assim, ok, Jesus está lá, tá também. Mas o Mateus Jesus, ele já me ouviu ministrando sobre este princípio, e ele fala que a partir dali, algo mudou na vida dele, em todos os sentidos. Daí o pessoal, tem muita gente lá no fundo, ele falou, eu falei, não se preocupa não, você já aprendeu, você vai passar para eles também. Então é algo que nós precisamos falar, Senhor, me ensine isso hoje, porque eu quero mostrar para você que quando você começa a trilhar o caminho da excelência, existem 3 coisas que eu quero que você anote ali, que vão acontecer. A primeira, quando você decide isso no seu coração, de fazer realmente o excelente, o melhor que você pode, quando você começa a praticar isso, o seu caráter começa a ser mudado. Então, muda o caráter. O caráter. Por que o caráter? Porque o nosso caráter, quando nós começamos a fazer as coisas, quando os outros não estão nos vendo, quando nós não sabemos que o chefe está aí olhando, quando nós sabemos que, né, não tem nada que vamos levar, digamos assim, vantagem, você começa um processo de mudança no seu caráter. O seu caráter é mudado. Você já entendeu que, independente de qualquer coisa, você vai fazer o melhor, ainda que não esteja pego no flagrante, ainda que ninguém chegue lá na sua casa e olhe debaixo do sofá, você entende que você entrou no caminho da excelência. O segundo é que ele gera obediência. Por que nós vamos trilhar esse caminho? Semana passada o pastor falou sobre isso. Todos nós fomos chamados à excelência, amém? Todos nós fomos chamados, mas vai depender de mim se eu vou responder a esse chamado ou não. Mas para nós que temos Cristo, que não somos, né, deste mundo, que pertencemos ao reino de Deus, aí, meu amado, se você quer fazer parte do reino de Deus, isso tem que ser marca no teu caráter. E daí você vai fazer, não apenas porque você entendeu, mas também porque você sabe que isso você vai estar sendo obediente ao Senhor. E eu vou mostrar para você na palavra dele. Mas antes, anote também a terceira. A terceiro princípio ali que está escondido na excelência é que elas trazem para nós heranças e bênçãos. Heranças e bênçãos.
Quer saber onde está isso? Abra comigo lá em Colossenses 3, 23. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Só que há algo importante aqui. Esse versículo é tudo o que nós fizermos. É tudo. Não é só. Tem gente que acha que a Bíblia, ela só traz algo assim, para minha área espiritual. Então, quando eu for orar, quando eu for fazer algo para Deus. E às vezes, por não estabelecer isso como princípio, nem o que faz para Deus é excelente. É tudo. É tudo. Quando eu lavo uma louça, quando eu sirvo um almoço, quando eu estou trabalhando, eu não estou fazendo isso para o meu patrão, eu não estou fazendo isso para pessoas, eu estou fazendo isso porque eu sei que é como para o Senhor. E é dele que a gente vai receber a recompensa. E essa recompensa, ela pode vir aqui, mas ela também está nos céus. Por quê? Porque nós fomos obedientes. Não fazemos porque o outro merece. Como é fácil ser excelente, prestar um bom serviço para quem é bom para nós. É ou não é? É. E quando é reconhecido? Melhor ainda. Agora, você manter esse princípio na sua vida como algo realmente que você vai fazer, independente se estão vendo, independente se você vai ser reconhecido, independente se o teu patrão é bom, independente de qualquer coisa, é diferente. Vocês estão entendendo para onde nós estamos indo? Está dando para entender? Então vamos lá. Quando que nós precisamos tomar cuidado? A nossa geração, digamos assim, ela já é uma geração que gosta de tudo muito rápido. Muito rápido. E muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Então faz, né? Tem gente que entende errado um conceito que se fala muito por aí. Antes feito do que perfeito. Quem já ouviu isso? Só que isso, quando é algo que o medíocre ouve, ele já passa por um outro filtro. Vou fazer de qualquer jeito mesmo. O importante é que eu estou fazendo. Tem gente que nem faz. Só que quando a pessoa que está trilhando o caminho da excelência ouve isso, ela entende de outra forma. Ou seja, quem lida com o perfeccionismo sofre algumas coisas. A pessoa o negócio está excelente, mas ela, quer sempre, não está. E às vezes ela procrastina de fazer as coisas por querer ser perfeito. Então, esse é o conceito certo dessa frase. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E existem algumas frases que a gente ouve que são um sinal de alerta para a mediocridade. A nossa sociedade, ela nunca vai nos empurrar para cima. Ela vai sempre querer que nós sejamos da média. E culturalmente nós vamos nos acostumando com isso. Sem saber, eu e você, nós vamos entrando na onda. Nós nos deixamos, amoldar por esse sistema. E vamos fazendo as coisas, faz rápido. Melhor entregar isso. Para que ficar olhando? Talvez como eu pensei quando entreguei aquela redação, ela olhar e falar assim, você pode mais que isso. Se ela não ligasse, não fosse uma pessoa excelente, ela fala, dá nota para ela e pronto, acabou. Mas não, ela queria me chamar para um outro nível. E nós também, quando vamos fazer as coisas, precisamos ter essa visão dessa ótica. Será que isso é tudo que eu posso fazer mesmo? Será que eu estou dando o meu melhor agora? Então, olha algumas frases que nós precisamos tomar cuidado. Isso não é responsabilidade minha. Cuidado. Tem pessoas, vou falar no ambiente de trabalho, porque é onde muito se acontece, isso é função de fulano. Fulano é pago para isso. Chega, faz o seu serviço, porque
eu fui chamado para pegar isso aqui e colocar aqui. Então, é a única coisa que eu faço. Porque eu estou fazendo que é meu trabalho, não é? O outro não está fazendo, eu vou fazer. O outro ganha para isso. Mas você tem que lembrar que você está criando e andando, trilhando um caminho de excelência. E que você não vai fazer aquilo para que o gerente veja que você é melhor. Que, né, a pessoa lá está te olhando e vai falar, vou mandar ele embora e vou ficar com isso. Não, é moral. É uma virtude que você está começando a ter no seu coração e na sua mente. Não, eu vou fazer, porque eu posso fazer além. Eu posso pegar isso aqui. O pastor até citou esse exemplo. Tem gente que toma água, coloca o copo no chão e de certo pensa assim, não é minha função, depois, né, quem arruma isso aqui que ajunte. São coisas pequenas. Eu me lembro, eu trabalhei numa loja de departamento há uns 20 anos atrás e tinha uma moça e uma mãe e elas estavam tirando as toalhas, né, da prateleira e ela olhava e jogava de qualquer forma. E daí a menina falou, mãe, eles estão dobrando e você está jogando. Eles são pagos para isso. Olha o que essa mãe já estava passando. Então, como que eu posso mudar? Eu, a partir do momento que eu comecei a entender cada vez mais, eu faço algumas coisas. Eu já contei isso aqui. Às vezes você chega lá no shopping, todo mundo larga a bandeja. Todo mundo. Vai cair sua mão? Pesquisas feitas por mim comprovam. Não cai a mão. Pegar a bandeja e levar lá. Mas a daí... Tem sempre isso, né? Mas daí a funcionária vai perder a função dela. Mas daí vai perder o emprego. É ela que tem que fazer isso. Não, você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você. Comece a estabelecer coisas de tudo onde você puder dar o seu melhor. Eu tenho hábito. Eu chego num banheiro de shopping, ou qualquer banheiro que, né, tem uma coisa de pessoa ali, se tiver aquela lambança de papel no chão, eu junto e falo assim, bom, eu vou deixar melhor para quem chegar depois. Vai cair minha mão? Nunca caiu. Olhar é coisas pequenas. E por que a gente faz isso? É para os outros verem? Não, ninguém sabe. Quantas vezes já fiz isso, né? Todas as vezes faço isso, alguém viu o que eu fiz? Não, muitas vezes eu estava sozinha ali. Mas a pessoa que chegou depois, ela pode ver aquilo ali e começar um ciclo sem mesmo entender. Juntar, gente que passa no mercado. Quando nós tínhamos o crowd de crianças, eles aprendiam isso. Gente, está uma laranja no chão no mercado, está um negócio caído, a pessoa prefere passar em cima do que dobrar o joelho, catar e colocar no lugar. Mas não é minha função, não é minha responsabilidade. Pensamento medíocre. Pensamento medíocre. Outra coisa, para que isso? Para quê? Isso aqui já está bom. Que frescura, que 9 horas. Para que essas coisas? Vai tomar um café em casa com a família ou vai almoçar? Gente, eu tenho que sair correndo, para. Aí pega, não arruma a mesa, não coloca uma toalha, faz aquela coisa na lambança. Por quê? Porque não é importante, é frescura. Sendo que nós podemos fazer o nosso melhor. Sendo que nós podemos fazer da mesma forma quando recebemos visita. Já pensou? As nossas casas teriam o mesmo fluxo como quando alguém tem visita. Que daí coloca melhor toalha, os melhores copos, né? As coisas. Mas tá bom desse. É muito. Não precisa disso. Comece a mudar aqui, ó. É a mente. Eu posso fazer melhor. Eu quero fazer melhor. Eu vou, né, adiante, eu vou. Tá lá, amados, às vezes coisa boba, mas tá lá com os copos de massa de tomate trincado. Gasta dinheiro com um monte de coisa, com lanche, com iFood, né, com um monte de coisa, mas não vai lá na van que custa R$12 6 copos e não troca os copos. Porque tá bom, gente. Quem vai ver? Vai vir ninguém aqui em casa.
São coisas pequenas que podem gerar grandes mudanças. Outra frase também é: eu já fiz a minha parte. Isso eu já fiz. Mesmo que não seja, eu ensino muito quando nós temos reunião de serviço. Eu falo, mesmo você, meu amado, que não está na escala, não vai cair a sua mão se você der uma mão para o outro. Não vai, mesmo que você não faça isso, daí a gente começa uma cultura diferente. Se todo mundo, sabe por que a gente precisa, às vezes, ter pessoas que vão estar escaladas? Porque nós não temos uma cultura de um ajudar o outro. Porque se todo mundo olhasse de uma forma diferente, fala, poxa, vou chegar no culto. Tem gente que chega, senta, pega o celular e fica no celular. Não tem coragem de falar para alguém assim, o que eu posso ser útil? Não. Sabe por quê? Porque tem a cultura de ser servido. Eu faço, mas quando eu levo alguma coisa em troca, eu faço para quem me convém. Agora, arrumar uma cadeira para alguém que vai sentar e a gente nem imagina quem é, a gente às vezes não faz. E eu quero mostrar para você o que Jesus fala sobre isso. Abra comigo em Lucas 17. Lucas 17, nós vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, e depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi, olha só, pega isso aqui, fez tudo o que era ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Gente, o reino de Deus não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. É para quem quer realmente trilhar um caminho de excelência. Você pode fazer tudo certinho. Você pode cumprir todas as regras e todas as instruções. Mas para o Senhor, você não passa de um inútil. Por quê? Vamos adiante que eu vou mostrar para vocês, porque eu quero falar sobre este princípio, que se chama o princípio de fazer além. E eu quero que você abra a sua Bíblia mesmo, ou acompanhe, e preste muita atenção nessa história que eu vou contar para vocês, porque ela traz esse princípio, e nós vamos aprender com essa mulher, o quanto ela colheu por já ter esse princípio estabelecido na sua vida. Diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o seu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá
traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Abra um parênteses. Será que Abraão era preocupado e sabia da importância que uma mulher tinha na vida de um homem? Será que ele sabia que uma mulher poderia destruir completamente o chamado e o propósito que Deus tinha para ele? Parece que a preocupação era grande. O servo partiu com 10 camelos. Preste atenção nisso, porque a palavra de Deus não deixa nada por acaso. Isso aqui nos mostra algo muito interessante. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficara fora da cidade. Então orou ao Senhor: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, filho de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Ela disse, beba, meu senhor. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para os camelos, sem dizer nada. O homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai, para que eu e os meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e ferragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então, o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Amém, amém. Essa história, quando nós lemos ela sem nos atentar, assim como muita coisa na palavra de Deus, quando nós não entendemos um contexto, sabe o que a gente pensa? A gente pensa assim, foi um sinal que ele pediu para um anjo, algo místico. Algo assim, vou falar para o Senhor, se for, ela vai chegar e vai dar água para os camelos e eu vou saber que é ela. Não.
Existe algo que nós precisamos entender naquele contexto daquela época que fazia ele, através dessa atitude, quando ele falou assim, se ela der água para os meus camelos, ele ia encontrar nela uma virtude moral. Você sabe quantos litros de água um camelo bebe em menos de 10 minutos? 100 litros de água. A palavra deixa claro que ele tinha quantos camelos com ele? Fiz a tarefa em casa, então eu sei. Quantos litros de água ela tirou? 1000 litros. Detalhe importante. Sabe quantos litros tem um cântaro? 12, 13 litros. Sabe quantas vezes essa moça desceu o cântaro para encher o bebedouro, sem saber nem ao menos quem era aquele homem? Ela não sabia. Entenda isso, ela não sabia. E esse servo, ele já sabia que essa era uma virtude de uma mulher, porque se ela soubesse quem ele era, que poderia ser a esposa de Isaac, até a mais bobinha. Ela, vou mostrar serviço. Mas não. Era isso que ele pedia para Deus. Você consegue entender isso? Que a oração dele era para entender isso. Deus, eu preciso de uma mulher que vai fazer parte, Abraão, por isso que ele tinha tanta preocupação. Era uma geração, a descendência que Deus prometeu a ele não podia se perder. E ele sabia que precisava de alguém com uma virtude, que seria alguém que faria além. Uma mulher disposta a fazer o bem, como diz o ditado, sem olhar a quem. Era uma virtude que ele precisava encontrar. Essa mulher, ela herdou uma herança. Ela faz parte da descendência de Jesus. Sem saber. E quando nós olhamos para isso, um trabalho de baixar. Você já pediu? Eu tenho adolescente. Não que a outra fosse diferente quando era. Você já pediu água para adolescente? Às vezes eu falo assim, Rihanna, traz um copo d'água para mim. Ela vem com meio copo. Eu falo, Rihanna, meio copo? Ai, eu bebi um golinho. Falei, vixe, se dependesse para ser Rebeca, estava lascada, né? Ai, trouxe, não trouxe? Cumpriu uma instrução, não cumpriu? Mas traz meio copo. Falei, nem vou beber, deixa que eu busco. Olha como é a mentalidade. A gente faz, mas não faz além. A gente faz, e é isso que eu e você precisamos hoje. Decidir falar, Senhor, eu não quero saber para quem é. Se é para o pobre, se é para o rico. Por isso que tem muita gente que não é promovida. Sabe por quê? Porque faz as coisas só quando sabe que tem um cargo à disposição. Aí muda. Aí vai fazer faculdade, vai fazer as coisas, né? Enquanto isso, gente, deixa do jeito que está, já estou fazendo. Nós precisamos mudar a nossa mente e aprender esse princípio tão poderoso com Rebeca, que deu a ela, amados, presta atenção que eu vou te falar. Você pode perder oportunidades da sua vida se você não aplicar esse princípio na sua vida. Ficou redundante, né? Mas você precisa. Existem pessoas que, por viverem por esse princípio, preste atenção nisso, tiveram as suas vidas mudadas do dia para a noite. Elas tiveram a oportunidade de, às vezes, atender alguém tão bem, e aquela pessoa, ela nem saber quem é, nem imaginar, e aquela pessoa fazer uma compra que ela nunca imaginava. Ela, estar diante de alguém e ser algo tão excelente que a vida dela mostra isso, e aquilo ali, ela está à frente de alguém, e essa pessoa é quem ela nunca imaginou, e é aí onde nós não... já falei acho que isso umas 500 vezes.
é fazer o excelente como um modo de vida. Não espere reconhecimento. Olha, você olha a rede social hoje, dá até enjoo, né? Até enjoo. Todo mundo quer mostrar algo nas redes sociais. Às vezes a falta de amor, aceitação. Às vezes alguém para dizer você é excelente. O que as pessoas passam na rede social? O seu melhor, né? Ai, o meu devocional. Olha, gente, vocês não estão aqui em casa, vocês não estão vendo, mas eu estou postando. Não porque eu quero me aparecer, mas é porque eu quero, que você também faça. O mundo chegou até aqui sem ninguém fazer isso. E vai continuar se eu e você não fizermos. Lógico que existem momentos específicos, mas quem caminha muito por esse caminho tem que tomar cuidado. Por quê? Faz para ser notado. Faz para ser aceito. E isso não traz bênção nas nossas vidas. Traz. Eu querer mostrar algo. Não, amado. É nos bastidores. A gente aprende o segredo da vida quando a gente começa a entender que é nos bastidores que Deus nos assiste. É lá. E se eu e você, se nós queremos hoje traçar esse caminho, existem coisas que precisam mudar. A sua célula, líder de célula, ouça isso. Será que o teu compromisso, a tua oração, para você ministrar a tua célula, mesmo que você saiba que naquele dia talvez não entre ninguém, ou entre uma pessoa, será que a tua dedicação para aquilo é a mesma dedicação que se o pastor chegasse e falasse, fulano, você vai trazer a palavra domingo aqui no púlpito? O cara ia jejuar uns 20 dias, preparar o melhor sermão. Por quê? Existe uma plateia, existe alguém, mas lá na célula dele ele não entende isso. Sabe por quê? Porque ele não entendeu que tudo quanto eu fizer é para o Senhor. Pode estar pode não estar ninguém, mas o Senhor está ali. E eu vou fazer não para receber alguma aprovação, mas eu vou fazer porque eu sou obediente, estou nesse caminho da excelência, e a excelência gera em mim obediência. Eu vou servir bem a minha família, dar o melhor à minha família. Tem criança que quando vê a mãe arrumando a mesa, fala, quem vai vir aqui em casa? É ou não é? Alguém vai vir, porque é só quando vem alguém, porque nós não precisa. Nós precisamos pedir para o Espírito Santo. Falar, Espírito Santo, num mundo onde todo mundo quer mostrar algo, numa cultura que cada vez mais, quer que a gente se mostre para o outro, uma vitrine, o tempo todo você tendo que se mostrar, Já diz aí a questão até dos filtros. Eu também uso filtro, tem que usar, Vamos usar. Como diz aquele Reels, quer me ver feia, vai lá em casa. Então, mas não, os filtros da vida é aquela vida editada que as pessoas querem passar de perfeição. Eu sou isso. Você me nota? Você está me notando? Só que o caminho é aprender a fazer as coisas quando ninguém está vendo. Quando você se pegar fazendo algo que você sabe que talvez nunca ninguém vai ver, aí você entendeu. Aí você começou a trilhar. Nós vamos ser sempre assim? Não. Nós somos falhos, dependemos do Espírito Santo. Só que se você olhar, enquanto eu estudava sobre excelência, eu peguei os sinônimos de excelente. Se você olhar os sinônimos de excelente, praticamente todos eles são características que a Bíblia descreve Deus. Formidável, esplendor. Por quê? Por que eu quero a excelência? Eu não sei para que isso. Para quê? Já está bom assim. Eu sou velho. Isso, aquilo. Não é para os outros. É porque você quer aprofundar sua vida com Deus. Você quer ir para um novo nível de excelência na sua vida. Não importa se com plateia ou sem plateia.
Nós vamos orar. Se você puder ficar em pé. E eu quero finalizar isso contando uma história para vocês. Talvez alguns até já ouviram sobre isso, mas foi uma história assim que marcou muito. De um vídeo, né, da internet, depois eu até vou postar o link dele, mas a moça conta uma história. Vocês já viram aquelas fotos daquelas catedrais na Europa? Aquelas coisas assim, acho que Ribeirão Preto tem muito disso, né? Não sei se é Ribeirão Preto, não lembro a cidade que tem aquelas catedrais em ouro, desenhos nas paredes, coisas assim, eram fenomenais. E essas catedrais, elas foram construídas se você pegar, existem livros de decoração, de coisas que contam a história. Você não encontra o nome de ninguém ali. Não tem o nome de um sequer que fez aqueles desenhos. Você olha e está assim: autor desconhecido. Autor desconhecidos. A média de tempo da construção dessas catedrais foi em torno de 100 anos. Então vamos colocar na vida de um trabalhador. Quantos você acha que chegou ao final para ver a obra concluída? Praticamente nenhum deles viu a obra concluída. E conta a história nesse livro de um construtor, de um desses pintores, que ele estava bem no alto de um telhado onde iria ser coberto. E ele desenhava ali um passarinho. E era nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. E quando existe essa cultura, se você olhar histórias, até a Estátua da Liberdade, ela foi construída com tantos detalhes. E aquelas pessoas, na altura que ela foi elevada, ninguém nunca ia ver os detalhes. Porque foram construídas com pessoas que entenderam que elas fazem as coisas com excelência. Enquanto aquele homem pintava, um chegou para ele e falou assim: você vai ficar perdendo tanto tempo da sua vida desenhando um passarinho que vai colocar no teto e ninguém vai ver? Ele olhou e disse assim: ninguém pode ver, mas Deus vê. Deus vê. Como está sendo a sua vida? Você está fazendo as coisas para que os outros vejam? Ou você está nos bastidores desenhando passarinho falando: ninguém está vendo? Não estou postando no story, não estou postando no meu feed, ninguém está vendo. Mas Deus vê. Deus vê. E Ele vai te recompensar. Porque é uma promessa. É uma promessa. Tudo quanto fizermos para o Senhor, tudo quanto fizermos como para o Senhor, nós temos que estar cientes de que vamos receber dele a recompensa da herança, seja nesse tempo ou no porvir. Quando você cria isso, você diz: Deus, eu vou a partir de hoje desenhar os passarinhos onde ninguém vê, lá em cima, porque eu reconheço que é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor quem merece toda a honra e toda a glória. Se você puder, coloque a mão no seu coração e comece a pedir para Ele, falar: Senhor, a partir de hoje, esse princípio de fazer além vai ser mais do que nunca vivo na minha vida. As minhas gerações, amados, pensa nisso. Um princípio que pode ser passado para as suas gerações. Os seus netos sentando nas rodas com os filhos e dizendo: você precisa conhecer o seu avô e a sua avó. Pensa numa pessoa que sempre fazia tudo com excelência. Você ser levado teu nome pelas gerações futuras, porque conheceram. Não porque você, precisava fazer aquilo para ser reconhecido, não. Reconhecidos e realmente deixarmos a nossa marca de cristão nesse mundo. Irmos totalmente contra a cultura. A cultura não nos ensina isso. Culturalmente isso é uma besteira, uma bobagem, não fazer nada que a gente leve algo em troca.
mas nós não somos deste mundo, nós pertencemos ao reino, o reino inabalável. E as nossas mentes e os nossos corações, eles têm que se alinhar aos princípios de Deus. Meu amado, a minha oração nessa manhã para você, e para você que nos assiste em casa, a minha oração é agora que isso gere em você uma inconformidade. Você começa a falar: Deus, eu não me conformo, eu estou inconformado com a vida que eu estou levando, uma vida medíocre, eu não quero mais. A partir de hoje eu não vou olhar quem está vendo, quem não está vendo, eu vou fazer as coisas para o Senhor, porque eu sei que o Senhor vê. O Senhor vê. Quando ninguém vê, o Senhor vê. O Senhor vê. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Eu quero que em nome de Jesus, quando você estiver fazendo as coisas mal feitas, que a minha voz seja que nem a voz da minha professora Elisa. Que você ouça, fala: meu Deus, estou fazendo inconsciente que não era para fazer assim, eu tenho que dar o meu melhor. Porque isso vai mudar histórias, vai mudar ambientes, vão mudar situações. O nosso coração, o nosso caráter será moldado conforme aquilo, para que nós sejamos cada vez mais e mais parecidos com Cristo. Espírito Santo, eu, Senhor, me achego a Ti para ministrar a Tua palavra, confiando de que Teu Espírito Santo é aquele que está trabalhando em mentes, em corações aqui. É o Senhor quem está falando. E a minha oração é: Deus, que os nossos corações sejam como uma terra boa, que a semente ela possa cair e frutificar, e os frutos eles permaneçam para sempre, para sempre, para sempre. Vem, Espírito Santo, vem. De repente estão pessoas aqui que vão entrar nesse caminho de excelência, de praticar esses princípios, e vão ter as suas vidas transformadas. Oportunidades que talvez você nunca imaginou vão vir como heranças do Senhor para a sua vida. Não porque você foi fiel aos homens somente, você se apareceu, não. Porque o Senhor vê. Porque o Senhor vê. Vamos cantar essa canção. Enquanto nós cantamos, ore a Deus, peça a Ele. Fala: Espírito Santo, eu não quero sair daqui da mesma forma. O Senhor não me tirou de casa, o Senhor não me trouxe a esse lugar para voltar da mesma maneira. Faz-me mais parecido contigo. É a nossa oração em nome de Jesus.
Nós vamos falar agora sobre o que nós chamamos aqui, na nossa comunidade, Momento Fé e Finanças. Então, deixa eu já começar dizendo o seguinte, olha, esse momento é um momento onde a nossa comunidade, onde os nossos irmãos, a família da fé, todos aqueles que têm entendido, não é? Esse princípio, esse firme fundamento, que é o fundamento da obediência, da fidelidade a Deus. Não é? Então, todos aqueles que têm entendido e que têm tomado essa decisão e essa atitude de honrar a Deus, de servir a Deus através dos seus recursos, colocando diante do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas missionárias. Não é? Então, eu quero abençoar a tua vida, para que você continue firme, querido, continue honrando a Deus, continue consagrando a Deus, a tudo aquilo que Deus ele tem confiado a você, crendo que Ele vai abençoar a tua vida, crendo que Ele vai continuar guardando, cuidando de você, no nome de Jesus Cristo. Então, eu quero insistir, você que não entende esse negócio, você que está passando por aqui, aí vê, estão falando desse negócio, não é para você, não tem a ver com você, tá bom? De forma alguma você não precisa dar nada, você não é obrigado a dar nada, e não se sinta constrangido. Agora, todos aqueles que entendem, todos aqueles que compreendem o princípio das Escrituras, você pratica. Né? Como Jesus sempre dizia, faça segundo a sua fé. Então você crê, você tem aprendido, seja fiel, seja obediente. Eu quero orar abençoando você no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu quero consagrar a Ti todos os dízimos, todas as ofertas, inclusive as ofertas missionárias. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou tanto e a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, ó Deus, para cavarmos o poço lá em Burkina Faso, conseguimos ir além. O Senhor tem sido tão bom. Obrigado, Jesus. Que o Senhor continue com a tua mão sobre o teu povo, conforme a palavra do Senhor, ó Pai, que o Senhor colocou no meu coração, que assim como a água vai jorrar, ó Deus, ali em Burkina, ó Pai, vai jorrar, ó Pai, para pessoas que sedentas de água, sedentas, não tem água, mas esse poço vai ser uma fonte ali que vai jorrar água para eles. Da mesma maneira, as tuas bênçãos, eu não tenho dúvida, elas vão jorrar na vida do teu povo, de todos aqueles que têm entendido esse chamado, ó Pai. É um chamado do Senhor, ninguém é obrigado a nada. As pessoas são convidadas voluntariamente a fazerem aquilo que elas creem. Então, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor prospere, em nome de Jesus, todos aqueles que têm andado, ó Deus, em fidelidade ao Senhor, a partir, ó Deus, dos seus dízimos, das suas ofertas, Deus, que o Senhor possa realmente estar com a tua mão, vai à frente, Deus, vai à frente do teu povo, prospera as obras das mãos deles, que eles possam ver o fruto do penoso trabalho, ó Deus, tudo aquilo que eles empreendem, investem a força, investem o tempo, investem, ó Deus, a sua atividade, que eles possam ver o fruto, que eles possam, Senhor, ver a realização. Pai, eu abençoo o teu povo, teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Deus Trino e Uno, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.